Tem uma coisa que ninguém te contou sobre a doença, mas que se você entender isso, você consegue se curar de qualquer coisa sozinho. De fato, nem todo mundo está preparado para a cura. Muitas pessoas estão doentes e elas acabam aceitando a doença, acabam pegando algum tipo de apego por essa situação. Mas aquelas pessoas que realmente querem se curar, aquelas pessoas que querem mudar de vida, que estão cansadas de sofrer por alguma coisa, precisam entender isso, porque isso vai fazer você assumir totalmente a responsabilidade da cura para você. Ela não está no médico, ela não está num remédio, ela não está em ninguém fora de você. Tudo que você precisa entender é que todas as doenças começam no nível da energia, porque tudo é energia, e a energia se materializa na matéria, tanto energias positivas quanto energias negativas. Então, sempre antes de você adquirir alguma doença, você vai estar reagindo a ela energeticamente para ela se tornar matéria. E como que isso funciona? Por exemplo, às vezes você está num relacionamento e você está indo muito bem, está se sentindo feliz, está tranquilo, tudo está em harmonia, e de repente você descobre que essa pessoa que você tanto amou te traiu. Nessa mesma hora que você descobre isso, você começa a sentir muita raiva ou muitos sentimentos negativos quanto a isso, às vezes culpa, às vezes incompreensão, e isso acaba gerando uma energia negativa dentro de você, e você acaba se corroendo com isso. Às vezes você guarda algum tipo de mágoa, e tem muitas pessoas que acabam se culpando por isso, sendo que na verdade elas não têm culpa de nada. O que a outra pessoa faz só diz respeito a ela mesma, não diz respeito a você. A gente vive nesse planeta e muitos mestres alertaram isso, sobre a importância de você viver no caminho do meio. O caminho do meio, ele pode ser analisado de diversos aspectos, mas nesse sentido da cura, seria você ter a total ciência de que nada que vem de fora de você pode afetar o que você tem dentro. Se está afetando, é porque você deu o seu poder para essas situações externas. Por exemplo, você começa a sentir raiva ou se sentir culpado se você descobre que você é atraído, e isso serve para qualquer situação na vida, seja para uma decepção, alguma situação que te machucou de alguma forma. E aí você começa a alimentar aquela energia. Antes disso, você estava numa energia de paz, de tranquilidade, fluindo com a vida. E situações assim que se apresentam na matéria acaba dando um baque dentro da gente, que a gente acaba puxando na hora a nossa energia para uma coisa negativa. E isso, às vezes a gente sente, às vezes a gente deixa para lá e acaba criando isso no nosso campo energético. Então, da mesma forma que você cria a doença, você também pode criar a cura, porque tudo isso está no mundo das energias, não está no mundo físico ainda. Como que você vai conseguir criar a cura? Você vai fazer isso de uma forma silenciosa. É claro que se for preciso, você vai ter que ir num médico, vai ter que seguir um medicamento, tudo certinho que o médico indica para o seu corpo físico. Mas para o corpo espiritual, você precisa voltar para esse estado de neutralidade. E como que você faz isso? Você vai olhar para essa situação que te machucou, que te feriu, e você vai enxergar de uma forma totalmente diferente do que você enxergou até agora. É você que está sentindo isso dentro de você, e essa pessoa nunca vai entender o que você está sentindo. No seu universo interno, no campo emocional, no campo mental, só você existe. Então, toda vez que você sente algo por alguém, o universo não entende que isso está naquela pessoa, entende que está em você. É só você ter essa percepção de como às vezes parece que você derrama um líquido de energia dentro de você sempre que você se sente mal, sempre que você se sente com raiva, sempre que alguma coisa te tira do sério, é como se você derramasse alguma coisa energética dentro do seu corpo. Seu corpo reage a isso. Também de forma positiva. Quando você está na energia do amor, o seu campo responde a isso. Só que a gente vive num mundo onde tudo é um sono muito profundo. As situações que se apresentam ensinam a gente a reagir às emoções, tanto filmes como novelas, e subconscientemente tudo isso vai educando a gente de forma negativa. Para você se curar de verdade, você precisa iniciar um processo de cura silenciosa em você. É você perceber primeiramente se você realmente quer se curar ou se você não quer. Porque se você quiser se curar, a responsabilidade vai estar em você. Você nunca mais vai poder olhar para as outras pessoas com os mesmos olhos que você olha, e nem para situações que você já viveu, porque tudo isso talvez tenha sido visto numa visão como as pessoas ensinam a gente nesse mundo.
Mas de fato, quando você entende que só existe você na sua realidade interior, você não pode mais falar mal de ninguém, você não pode mais se sentir mal por algo que alguém fez para você, porque tudo isso está na sua mente. Mas a sua energia entende que você está se maltratando o tempo todo. Cada vez que você sente raiva de alguém, você está criando raiva dentro de você. Essa raiva não está indo para outra pessoa. Cada vez que você sente um desconforto, cada vez que você se sente triste por alguma situação que aconteceu com você, você está criando mais disso dentro de você. E assim você entra num loop infinito, porque às vezes você está doente, em vez de você mudar o seu estado de consciência, você fica ainda mais triste, mais preocupado por causa dessa situação. Mas toda doença que existe no mundo metafísico, existe a cura. E a cura vem da responsabilidade de você olhar a vida com outros olhos, de você ressignificar a forma que criou isso e ao mesmo tempo criar a cura a partir dessa ressignificação. Tenta fazer isso. Tenta tirar um tempo e olhar o que te feriu, o que te machucou, que criou isso dentro de você. E quando você fizer isso, você vai tirar toda a responsabilidade em cima das pessoas e vai começar a olhar para dentro de você de uma forma diferente. Alguém te traiu, isso só mostra quem essa pessoa é, não quem você é. Alguém te enganou, alguém te machucou, alguém te agrediu, tudo isso só mostra quem a pessoa é, não quem você é. E essas pessoas acabam criando isso dentro delas também. É por isso que a gente vê sempre essa coisa da lei do retorno. Porque por mais que pareça que não, quando uma pessoa te trai, ela está se traindo. Isso vai voltar para ela de alguma forma. Mas eu estou usando esse exemplo da traição só como base. Mas pode ser qualquer coisa. Então, para você se curar, você precisa criar uma linha consciencial onde você viva sempre no caminho do meio, que é sempre na neutralidade. Nunca dá mais energia negativa para nada que aconteça dentro de você, para nada que se manifeste na sua realidade, e nunca se vislumbrar com nada positivo que aconteça com você também. Às vezes a gente vê as pessoas falando sobre vibrar positivo, tudo isso é importante, mas tudo isso vale no mundo da dualidade, porque às vezes você quer tanto uma coisa, você quer tanto que você se força a vibrar por isso, a imaginar isso, mas depois você descobre, será que isso que você quer realmente é o que Deus quer para você? É o que o universo quer para você? Então, quando você vive num estado de neutralidade, você simplesmente vive sem jogar esse jogo de se sentir mal, de se sentir bem. Você vai vivendo e recebendo com o coração aberto tudo aquilo que o universo quer te entregar. E muitas vezes esse caminho faz você conseguir as coisas muito mais rápido, inclusive a cura. Quanto mais você pensar no problema, quanto mais você pensar na doença, quanto mais você pensar nas pessoas que te machucaram ou nas situações, mais você vai estar alimentando disso dentro de você. Esse vídeo é mais um conselho consciencial mesmo, para você tomar a consciência de volta para si, resgatar o seu poder e saber que existe sim a possibilidade de você se curar. Dentro de você, o universo vai entender que qualquer coisa que você sinta diz respeito a você e não ao outro. É por isso que às vezes quando alguém toca no seu braço, você não sente a mão da pessoa, você sente o seu corpo reagindo. E existem muitas camadas de ilusão, mas você compreender isso aos poucos e se abrir para essa percepção, você começa a se autocurar agora mesmo. Só de você ressignificar um sentimento dentro de você, sabendo que nada que aconteceu fora de você, o que acontece, tem poder sobre você, você só precisa ter mais consciência e não dar tanto poder para aquilo que acontece além do seu controle na sua realidade. Eu espero que essas palavras tenham te ajudado de alguma forma a captar algum insight. Então é isso. Se esse vídeo fez algum sentido para você, salva para você não se esquecer. E lembra sempre que tudo que acontece fora de você não diz respeito a você. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes exige tempo, mas veja esse vídeo como uma semente plantada no seu coração.